Olá, tudo bem? Queridos amigos, irmãos, irmãs, na fé em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais este programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E nós estamos estudando o texto de Gênesis. Estamos quase no final já e hoje vamos estudar o capítulo de número 48 de Gênesis. Gênesis, capítulo 48. E eu vou utilizar a Bíblia da Nova Almeida Atualizada, essa versão que eu e também muitos pastores da nossa igreja têm gostado muito de utilizar, porque ela seria um meio termo entre a nova tradução da linguagem de hoje e a Almeida Revista Atualizada. Então ela é uma linguagem um pouco mais simples que a Almeida, mas preserva algumas características assim poéticas e de gênero literário, enfim, facilita para quem na verdade tem dificuldade para entender algumas palavras mais rebuscadas, mas que gosta do outro estilo, do estilo mais tradicional. É uma ótima tradução, tá? E assim, eu vou ler os primeiros 10 versículos, depois os últimos 12, tá? Para nós, digamos, dividir este capítulo 48 em duas partes. Tem muita coisa para falar, então eu vou tentar resumir ao máximo, porque é de fato um trecho bíblico, um texto bíblico que traz muitas coisas importantes, né? E relembra muitas coisas que aconteceram durante o livro de Gênesis, e meio que conduz, esse capítulo 48 fala da aliança, de como Deus conduziu isso através dos patriarcas, né? E que agora esse sistema de patriarcado, digamos que esteja chegando ao fim, né? Porque a maneira como Jacó vai abençoar os seus filhos, que na verdade são seus netos, mas ele os assume como filhos, né? Digamos assim, não de uma maneira ruim, né, mas os toma de José como seus filhos e não como seus netos, para, de alguma forma, dar a porção dobrada. O que é a porção dobrada? É aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui, que o filho mais velho nessa sociedade patriarcal, ele recebia uma parte a mais de herança e recebia uma bênção especial do seu pai, tá? Uma bênção que tinha também junto muito de fé, né? Uma bênção que não era simplesmente coisas materiais, mas sim um repasse da aliança, tá? E nós vamos ver que isto acontece de maneira muito interessante na Bíblia, porque o que deveria ser sempre pelo primogênito, na verdade não acaba acontecendo assim, porque Deus vai mudando o curso da história, né? E também de acordo com o que as pessoas fazem, com a atitude das pessoas, né? E a maneira que Deus vai conduzindo o curso da história, a gente vai ver. Claro, Abraão, né? Ismael nasceu primeiro, mas na verdade Isaac era o filho da promessa. Então, ao invés de pelo filho mais velho, vai por Isaac, a aliança, né? Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó quis muito mais esta bênção. Ele ansiava por esta bênção. Claro que muitas coisas erradas aconteceram ao longo da vida de Jacó e Esaú, mas a bênção foi através de Jacó. E aqui Jacó, ao invés de dar a bênção principal para os seus filhos mais velhos, né, Rúben ou até Simeão, esta bênção agora vai através de José para os filhos Efraim e Manassés. E como é que funcionava essa bênção? O filho mais velho recebia uma parte a mais. Então vamos supor que tem 3 filhos, dividia toda a herança entre 4 partes, o mais velho recebia 2 e os outros 2, cada um recebia 1. Então aqui nós temos 12 filhos,
Então toda herança é dividida em 13 partes, e o mais velho receberia duas. Mas aqui então isso é repassado para José, e por isso nós vamos ver que Jacó pega esses dois filhos de José e traz para perto, Efraim e Manassés, e os toma como seus, e a eles dá esta herança. Vamos ler esses primeiros 10 versículos, olha só. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus dois filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus filhos, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã para minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho a pouca distância de Efratá. E eu a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele e os beijou e abraçou. Então, esses 10 primeiros versículos mostram aqui do capítulo 48 que Jacó já estava bem. Jacó, que é chamado de Israel muitas vezes, que Deus mudou o nome para Israel, né, que significa o homem que lutou com Deus, o homem que viu, que presenciou a Deus, né? E aí nós temos este Jacó enxergando mal já, né, com uma certa idade, uma dificuldade de locomoção, e ele diz fez um esforço e se sentou na cama, quer dizer, já estava bem velhinho Jacó, perdão. E aí esses filhos são trazidos e ele diz: agora são meus filhos como Rubem e Simeão. Ali fala dos seus filhos mais velhos, mas que na verdade agora Efraim e Manassés serão como, esses seus netos serão como os filhos mais velhos. Então Jacó está fazendo uma escolha importante aqui. E a maneira como isso acontece nós podemos notar da seguinte forma: ele cita Raquel, a sua esposa, que na verdade foi a sua segunda esposa. Não é, a gente tem que sempre lembrar que não é da vontade de Deus que as pessoas tivessem, que os seres humanos tivessem ou mais de uma esposa ou mais de um marido. Mas a história foi conduzida assim. A gente lembra que Jacó queria casar com Raquel e foi enganada por Labão, seu sogro, que na noite de núpcias, ali no escuro, entregou a Lia, a outra filha, e Jacó, na outra manhã, acordando, viu que tinha sido lhe entregue a irmã que não era a que ele queria. Ele teve que trabalhar mais 7 anos por isto, para receber então Raquel como esposa. Então ele tinha 2 esposas, né? E também, além de ter 2 esposas, tiveram filhos também, teve filhos também com a empregada da Lia e da Raquel, que isso era também um costume da época, que não quer dizer que seja da vontade de Deus, de novo, é contra a vontade de Deus, mas as pessoas agiam assim nas sociedades patriarcais. Então, para aumentar a quantidade de descendentes, este patriarca, que no caso aqui é Jacó, teve filhos com a empregada de Lia, e esses filhos da empregada de Lia contavam como filhos de Lia, e os filhos da empregada de Raquel contavam como filhos de Raquel. Então nós temos ali 12 filhos que nascem, e só que o interessante é notar que o que está sendo feito aqui, de certa forma,
a gente pode se perguntar se Deus conduziu isso para que Jacó fizesse, ou se Jacó simplesmente tomou essa decisão neste momento, mas a gente tem que lembrar assim que tudo que acontece é conforme a vontade de Deus nesse aspecto, né? Claro que a gente sabe que a descendência da qual veio Jesus depois é a partir de Judá, né? Que a gente até fala sobre a, a, a raiz de Davi, que, né, o leão de Judá, bababá, ou seja, da tribo de Judá. Mas aqui esta bênção parece estar sendo feito uma espécie de justiça, por isso que eu estou falando de Lia e Raquel, porque Raquel era quem Jacó queria como a sua esposa, e não Lia. Mas depois ele aceitou Lia também e Raquel, né? Então, segundo a vontade de Jacó, o seu primogênito deveria ter nascido de Raquel. E a gente sabe que a Raquel tinha muita dificuldade, teve dificuldades para engravidar, e não somente isso, ela teve dificuldades para dar à luz. Tanto é que Benjamim, quando nasceu, o segundo filho de Raquel, aconteceu que Raquel veio a óbito por causa disso, ela morreu, né? Então me parece, pelo texto, pela sequência, o que está sendo dito aqui por Jacó, que ele está fazendo, não vou dizer justiça com as próprias mãos, mas corrigindo a história como ele gostaria que tivesse sido, entendeu? Eu gostaria que José fosse meu primogênito. Então, já que não foi assim, eu vou pegar os meus netos, vou colocá-los nessa posição de primogênitos como meus filhos, Efraim e Manassés, e vou dar a eles esta porção dobrada, tá? Essa porção dobrada de bênção. E que porção dobrada é essa? Nós vamos ver agora do que está falando. Versículos 11 a 21 dizem assim: Então Israel disse a José: Eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. Imaginem como era isso, né? Hoje a gente mora longe dos nossos pais ou parentes e amigos, e a gente consegue aí pela internet, pelo telefone, de alguma forma falar com esses nossos parentes distantes, né? Consegue inclusive vê-los. Mas naquela época, se você se despedia de alguém para ir morar em outro lugar, você não sabia se veria aquela pessoa outra vez, né? Você não sabia, era muito... Claro que hoje nós também não sabemos, nós viajamos e não sabemos o que pode acontecer no caminho, mas a incerteza era muito maior naquele tempo, né? De será que um dia eu vou ver de novo meu pai, minha mãe, enfim. Então hoje a gente com a tecnologia consegue resolver isso muito mais fácil, mas naquela época, né? Então tem muita emoção aqui nessa história. Nesse texto bíblico está carregado de emoção da parte de Jacó, José, porque ele diz assim: eu pensei que nunca mais ia ver você, e Deus permitiu que eu pudesse ver você de novo, e mais do que isso, que eu pudesse ainda conhecer os seus filhos, né? E diz assim: José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, perdão, se prostrou com o rosto em terra e diante dele. Depois José pegou os dois filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. E isso de fato aconteceu. Efraim e Manassés se tornaram tribos
muito fortes, tá? Dentro da tribo de José, então Efraim e Manassés se tornaram muito, muito fortes, tão grandes quanto as outras tribos, né, dos outros filhos e talvez até mais fortes em alguns momentos. Versículo 17, José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isto não lhe agradou. Pegou a mão do seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vocês Israel abençoará, dizendo, Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José, eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então, esse declive montanhoso é essa parte a mais da herança que ele está dando, que provavelmente é Siquém, né, chamado de Shechem, Siquém, que Jacó diz ter tomado aqui depois de muita luta, né, conseguido conquistar essa terra. Mas observem, a bênção trocada que eu estava falando antes. Então, assim, e José fica preocupado e diz para o seu pai, não faz assim, não. Esse aqui é que é o mais velho. E Jacó diz claramente, né, Israel está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. É para ser assim. E aí a gente imagina que eram homens chamados por Deus, esses patriarcas escolhidos por Deus. Então imaginamos, né, podemos concluir que isto também vem da parte de Deus, que Deus orientou para que fossem assim abençoados desta forma. E que, na verdade, Efraim fosse considerado o primogênito e não Manassés. E isso nos ensina muitas coisas sobre como Deus age. Deus não age da maneira como as pessoas imaginam. Que a gente poderia imaginar, ora, deveria sempre ser pelo mais velho, porque era assim que era a tradição. Mas as coisas foram se desenrolando diferentemente ao longo da história. E Deus foi conduzindo essa história. E a gente vê toda a linhagem para chegar até Jesus. Essa promessa que foi feita lá no Jardim do Éden, essa promessa que foi reafirmada com o arco-íris depois do dilúvio, e essa promessa que foi restaurada e reafirmada e estabelecida com Abraão, que Deus chamou e disse que faria uma grande nação. Essa promessa que depois continua através do povo que descendente essas 12 tribos que são escravizadas no Egito e são retiradas de lá. Porque veio um novo faraó que não conhecia José, escravizou o povo de Israel. E Deus salva esse povo e essa aliança é restabelecida com os 10 mandamentos, com todas as leis e simbolizada fortemente ali sobre a Arca da Aliança, essa aliança que continua. E o que é esta aliança? Essa aliança vai chegar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas Deus faz as coisas de uma maneira que o povo não espera. A gente olha toda a linhagem de Jesus, tem coisas... Por isso que muitos judeus não creram em Jesus, porque Deus age de uma maneira diferente do que eles esperavam. Existem estrangeiros na linhagem do Salvador. Existem pessoas com grandes pecados cometidos na linhagem do Salvador. Existem reis, existem pessoas simples. Existem todos os tipos de pessoas, de classes sociais, de situações de vida, e que Deus conduziu, isso que Lutero chama de fio vermelho, né? Nós luteranos vemos como fio vermelho, a maneira onde nós podemos enxergar a presença de Deus ao longo de todos os textos bíblicos, onde nós conseguimos enxergar Jesus, ou seja,
tudo que conduziu até o nosso Salvador Jesus. E assim Deus conduz a história de uma maneira extraordinária, que talvez nós seres humanos não possamos compreender. Mas é fato para nós, e Ele está no controle de todas as situações, e Ele usa os seus filhos e continua abençoando, como esta história toda de bênção aqui que é dada, esta bênção que nos é repassada hoje, de pais para filhos. A gente aprende que recebe, que herda também o pecado dos nossos pais, mas ao mesmo tempo os nossos pais nos dão o conhecimento da palavra de Deus, nos levam ao batismo para fazermos ali a aliança com Deus. E também desde lá, desses nossos antigos pais, Abraão, Isaque e Jacó, desde lá vem o conhecimento do verdadeiro Deus. E até nós chegou o conhecimento deste verdadeiro Deus que é revelado em Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo para cumprir a lei em nosso lugar, para estabelecer uma nova aliança conosco através do batismo e da Santa Ceia. Para aquele que um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Este que foi prometido e se cumpriu. Este no qual nós cremos para perdão, vida e salvação. Este que vai voltar um dia para nos buscar e para transformar todas as coisas, para nos dar ressurreição. Enfim, este que é o nosso verdadeiro Salvador. Este capítulo 48 também é muito importante nessa história. Toda essa história que conduz ao nosso Salvador. Essa história, nós também fazemos parte dessa história, mesmo tantos anos depois. Nós também fazemos parte dessa história porque esta aliança culminou em Jesus Cristo, que é para nós o mais importante de tudo, a nossa salvação, a aliança de Deus com o seu povo. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa. Nós continuaremos estudando ainda nos próximos programas o capítulo de Gênesis, já está terminando, falta o capítulo 49 e 50. Desejamos que Deus esteja com cada um de vocês e abençoe, e que possa fortalecer sempre a fé nesta aliança que se cumpre em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Até a próxima. Tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.